alegria da salvação. Queridos, reflita nisso. Você tem sentido alegria no seu coração? Você tem se transbordado alegria quando você se lembra da salvação que o Senhor nos deu? Será que o nosso coração está tomado 24 horas por dia dessa alegria da salvação? Eu quero que a gente medite nisso hoje. E nós vamos ler mais uma vez o Salmos 51, apenas o versículo 12, é o Salmo de Davi, onde ele faz uma confissão, onde tem um arrependimento ali. E eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a história de Davi. Quanta coisa a gente consegue aprender com a história dele. Leia aí na sua Bíblia também, Salmo 51, versículo 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, muitos pregadores, muitos líderes religiosos, eles já falaram sobre Davi, né? Até aqui a gente também já falou sobre Davi, de como ele pecou contra Deus. A gente já falou sobre como ele pecou contra Urias e contra Batseba, né? E de como ele demonstrou arrependimento diante da repreensão feita pelo profeta Natã. Vocês lembram? A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente pensa nisso, uma pergunta fica no ar em relação a tudo isso que Davi viveu. Eu fico pensando, e eu queria que você refletisse também, o que será que levou Davi a pecar? Por que será que um homem como Davi, ele era um homem de tanta fé, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele era um adorador, ele era temente a Deus, ele expulsava demônios com seu louvor? Como que ele acabou se envolvendo com a pornografia? Como que ele acabou observando uma mulher nua e cometendo o adultério? Você já parou para pensar nisso? Quando vamos tratar de pecado, queridos, é preciso mais do que simplesmente exortar o pecador, mas também nós precisamos identificar a raiz do problema. Ou seja, quais foram as causas ali que levou aquela pessoa àquele estado? Por que a pessoa que, como Davi, era ali um adorador, era íntimo de Deus, pecou? Caiu em adultério? A gente tem que pensar nisso, queridos. Quais foram as causas que levou aquele pecado, que levou àquele estado? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós pecamos contra o Senhor, qualquer tipo de repreensão, qualquer tipo de disciplina ou até mesmo a vergonha, nada disso produz cura e restauração na nossa vida. Aqui, se você olhar Salmo 51, Davi, ele diz algo que pode ser a resposta para esse questionamento que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, preste atenção, ele fala: devolva-me a alegria da tua salvação. Queridos, se Davi, que era o rei, ele estava pedindo para devolver, é porque ele não tinha mais. Você concorda comigo? Depois dele ter experimentado grandes vitórias, depois dele ter tido tremendas experiências com Deus, a gente vê que Davi, ele chegou a um estado de frieza espiritual. E sabe o que acontece também, queridos? Muitos de nós estamos sujeitos a passar por essa mesma frieza espiritual. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Para a gente entender como isso se aplica para nós hoje, queridos, quando eu falo de frieza espiritual e quando eu falo que a gente também perde a alegria da salvação, talvez nós estamos assim. E como identificar? Talvez nós perdemos o amor pelas coisas de Deus. Talvez a gente não tenha mais prazer em ir para a igreja. A gente acha tudo muito chato, a gente acha tudo muito desinteressante. A gente lê a palavra, ou às vezes a gente nem lê a palavra e a palavra já nem fala mais ao nosso coração como antes. Queridos, quando nós estamos passando por um estado de frieza espiritual, nós começamos a questionar tudo o que acontece na igreja. O nosso coração começa a se encher de argumentos. A gente tem um monte de argumento contra a liderança da igreja, contra o nosso pastor ou padre, ou nós mesmos ficamos caçando picuinha com os irmãos da igreja. Queridos, é muito perigoso e a gente precisa estar atentos se nós não estamos passando por um estado de frieza espiritual.
Talvez a gente não tenha nem mais vontade de colocar louvores na nossa casa. Talvez a gente vai pra igreja, a gente não tenha nem vontade de cantar. Porque a gente simplesmente não sente vontade de cantar, a gente não quer, a gente acha aquilo ali muito chato, muito entediante. Queridos, muito cuidado com isso, porque se tudo isso que eu descrevi, se você tem passado por isso, saiba que o seu coração, ele não tem mais nenhum quebrantamento. Tudo isso que eu falei são sintomas de que foi perdida a alegria da salvação. E assim, entenda que não é necessariamente uma situação de pecado isso, mas isso pode ser o início para a sua queda, queridos. O grande problema é que quando nós perdemos a alegria da salvação, nós passamos a buscar o nosso próprio prazer em outras coisas. Davi, lembre-se de Davi, ele deveria estar na guerra. Mas como muitos de nós, Davi não tinha mais disposição para guerrear. Ele passava o seu tempo, sabe fazendo o quê? Descansando, olhando ali uma mulher tomar banho. Queridos, é muito sério, é muito perigoso. E se a gente parar para pensar, é incrível como que a pornografia, o adultério e os outros pecados ligados à área sexual têm derrubado tantas pessoas que antes eram tremendamente usadas por Deus, pessoas tementes a Deus, e simplesmente estão caindo. Queridos, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que essa mensagem chegue até você que está passando por isso. E que o Senhor hoje, em nome de Jesus, que o Senhor abra os seus olhos em relação à frieza espiritual em que você se encontra. Que o Senhor possa te mostrar como essa frieza espiritual pode servir de ponte para te conduzir ao pecado. Queridos, o Senhor não quer que você viva uma vida de pecado. Decida hoje voltar para Deus. Peça ao Senhor para que Ele restitua em você a alegria da salvação. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus, que palavra, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração. Nós nos quebrantamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo perdão, Pai. Nós conseguimos identificar a raiz do nosso problema. A gente tem dado mais valor às coisas desse mundo. Nós temos dado mais valor às outras coisas que têm acontecido na nossa vida e a gente tem perdido a alegria da Tua salvação. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração quebrantado. Quebranta mesmo, Senhor, o nosso coração. Que o nosso espírito, Senhor, esteja pronto a obedecer, que o nosso espírito seja um espírito voluntário. Deus, nós queremos buscar a intimidade que nós perdemos com o Senhor. Nós queremos ter essa intimidade de volta. Senhor, devolva-nos a alegria da Tua salvação. Senhor, nós não queremos preencher o nosso coração com as coisas desse mundo, mas nós queremos preencher a nossa vida com a presença do Senhor. Deus, nos livre de toda frieza espiritual. Senhor, não permita, Deus, que a intimidade que nós tínhamos com o Senhor dê lugar à religiosidade. Meu Deus, quebranta o nosso coração nessa hora, Senhor. Traga cura sobre nós, traga restauração, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos que ao acordar, o Senhor seja o nosso primeiro pensamento. Ao dormirmos, que o Senhor seja o nosso último pensamento do dia. Ah, Senhor, nós queremos que a nossa vida seja voltada para o Senhor. Por isso, Deus, nos livra dessa vida morna, dessa frieza espiritual, dessa falta de vontade de orar, dessa falta de vontade de ler a Tua palavra. Senhor, nos perdoe por isso, que o Senhor nos ajude, Pai, assim como Davi, que falou aqui, restitui-me a alegria da Tua salvação, que o Senhor nos devolva a alegria da salvação, Deus. Nós nos arrependemos das vezes em que a gente simplesmente viveu e não buscou a Tua presença. Senhor, nos perdoe por isso, Pai. Nos perdoe, Deus, que a alegria da salvação invada a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, ser preenchidos com a graça e a misericórdia do Senhor. Abençoa o nosso dia, Pai. Abençoa cada um que está nesse devocional. Que o Senhor nos livre, Deus, de todas as tentações, em nome de Jesus. Amém.